proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, nós chegamos hoje ao 22º dia da nossa pequena catequese mariana. Nós já estamos desde o início do mês, a cada dia nos alimentando e alimentando a nossa devoção para com a Santíssima Virgem. No dia de ontem nós meditamos sobre o amor que nós devemos ter para com Nossa Senhora. Hoje nós queremos meditar sobre a imitação das suas virtudes. A imitação das virtudes é o maior obséquio que nós podemos prestar a Nossa Senhora. Por isso, como um grande ato de amor, o complemento e o fruto da nossa devoção por Nossa Senhora é a imitação das suas virtudes, porque quem ama busca se assemelhar, ou pelo menos se aproximar da semelhança com a pessoa que ela ama. Um autor chamado Pseudo Dionísio dizia em relação a Nossa Senhora: nós devemos mostrar o nosso amor à Santíssima Virgem, ele dizia, pela imitação das suas virtudes, porque esse é o maior obséquio que alguém poderia oferecer a ela. Enquanto cada santo reúne em si, não é, às vezes uma virtude específica, se sobressai por uma virtude, como São Francisco pela humildade, outro pela coragem, assim, cada um se distingue por uma virtude, e Nossa Senhora não é assim, porque ela é perfeita em todas as virtudes e foi dada por Nosso Senhor como um modelo acabado de todas as virtudes, de modo que em Nossa Senhora as virtudes todas alcançam o máximo grau de perfeição. Santo Ambrósio, padre da Igreja, dizia que só a vida ordinária de Nossa Senhora, só o seu dia a dia, já é uma grande escola de santidade, uma grande escola de virtudes. Por isso a Virgem é, ele dizia, um modelo para todos, grandes, pequenos, homens, mulheres, para os perfeitos, para os que estão começando, para os velhos, ele diz, para o mundo inteiro. Como nós, Nossa Senhora, ela viveu a vida ordinária, rezava, trabalhava, tomava suas refeições, descansava o que era necessário e, como nós, esteve sujeita a uma obediência. E também passou pelas penas, pelas provas da vida, mas em tudo isso, Nossa Senhora, ele diz, deu exemplo de grandes virtudes, as quais nós podemos aprender exatamente para imitar. E imitando Nossa Senhora, né, a imitação dela significa exatamente ter esse cuidado em praticar as virtudes das quais ela nos deu um bom exemplo, ou seja, se aplicar a reproduzir, tanto quanto for possível, na nossa vida, aquilo que nós encontramos na vida dela, os sentimentos dela, né? E assim, então, imitando as suas virtudes, nos assemelhar mais à Santíssima Virgem. Não era conveniente, diz os santos, que a Virgem Maria possuísse somente as virtudes ordinárias da vida, mas, eles dizem, Nossa Senhora, pela honra do próprio Jesus, ela foi superior a toda criatura e reúne-se as virtudes de todos os santos juntos. Nela ele diz a paciência de Jó, a fé de Abraão, a humildade de Davi, a sabedoria de Salomão e assim por diante, a pureza de São José. Nossa Senhora é aquela que reúne as virtudes de todos os santos. Nós podemos falar, vamos meditar pelo menos 6 virtudes da Virgem Maria que nós podemos imitar particularmente. Em primeiro lugar, a sua profunda humildade. A Virgem é aquela que foi criada por Deus sem mancha, sem mácula, de uma fé inabalável, seu amor por nosso Senhor, a sua submissão perfeita, né, à vontade de Deus, a caridade dela para com o próximo. A humildade é aquela virtude que nos faz confessar o nosso lugar diante de Deus. E a Virgem é a primeira, né, que diz exatamente da sua pequenez diante da grandeza de nosso Senhor e a total dependência que nós temos dele. A própria Virgem também diz isso. O Senhor fez em mim grandes maravilhas pelo santo nome dele. A Virgem pratica essa virtude da humildade na sua excelência mais profunda. Assim como o orgulho foi a causa da queda do gênero humano por causa de Adão e Eva, também a humildade com o nosso Senhor e a Santíssima Virgem são a causa da nossa redenção. Por isso, em tudo, nós buscamos a humildade como principal virtude, como primeira virtude.
E em Nossa Senhora, pela profunda humildade e pelos baixos sentimentos que ela tinha de si mesma, Nosso Senhor concede então a ela a elevação acima de todas as criaturas. Nossa Senhora, ela nos mostra a sua santidade. Eu gostaria de citar, não é, este livro que nós estamos utilizando para as nossas catequeses, exatamente esses sinais de humildade, em que o autor diz pelo menos 5 nós podemos identificar. O primeiro sinal da humildade da Virgem é exatamente esses baixos sentimentos que ela faz de si mesmo. Nossa Senhora nunca refere nada a si, mas sempre a Deus. Depois, o cuidado, sempre de se esconder, guardar aquilo que Deus deu no seu coração e meditar sobre isso. Em terceiro, a perturbação que lhe causam as palavras do anjo. Nossa Senhora diz, mas como se fará isso? E o anjo a saúda, né, como cheia de graça. Ela se perturba, como assim? Cheia de graça, né? Depois, em quarto, os serviços que Nossa Senhora presta a Santa Isabel mostram a sua grande humildade. E em quinto, o modo como ela se esforça para viver uma vida oculta e fugir sempre dos elogios. Eu lembro que nas meditações nós falávamos, toda vez que Nossa Senhora pudesse estar presente em algum momento público de Jesus, onde ela receberia algum elogio, a Virgem foge. Jamais está presente lá, mas escolhe estar presente no pior momento, que é o momento da cruz de Nosso Senhor. Portanto, a Virgem Maria profundamente se humilhou. E são grandes esses privilégios. A Virgem Maria, pela sua humildade, recebe a honra de ser escolhida para ser a mãe de Deus. E em seguida é elevada acima de todas as criaturas. Depois nós podemos também imitar a pureza de Nossa Senhora, a inocência do seu coração, a fortaleza da sua vontade, também a fuga que ela faz de todo o pecado, o combate às tentações. São efeitos, pelo menos 5 efeitos e vantagens da pureza de Nossa Senhora que nós podemos meditar. O primeiro deles é que a pureza nos torna amigos de Nosso Senhor. Pela pureza, nós nos aproximamos de Nosso Senhor e nos assemelhamos mais à Santíssima Virgem. Depois, a nossa inteligência para as coisas da fé. A pureza também nos leva a ter um maior discernimento. A pureza depois nos garante também uma glória particular no céu. E a pureza nos faz templos de Deus, tabernáculos de Deus, como a igreja de sacrários da divindade, como a Virgem Maria foi. Por isso, esses efeitos, 4 mais um efeito, São Paulo ainda diz, né, aquele que se conserva puro será como um vaso de honra, útil a Nosso Senhor, preparado para toda boa obra. Portanto, essa imitação da pureza de Nossa Senhora, a igreja, ela admite a pureza absoluta de Nossa Senhora e até mesmo celebra na terceira semana, terceiro domingo de outubro, a igreja celebra uma festa exatamente para honrar a pureza virginal de Nossa Senhora. Portanto, a segunda virtude que nós podemos imitar da Virgem é a sua pureza, a sua virgindade. Pelo amor à pureza, a Virgem Maria recompensará, né, nos tratando como filhos privilegiados, como fez com São João, que é o filho do coração de Nossa Senhora, o puro João. Né? E a Virgem concede sempre graças particulares para esses filhos que limitam a pureza. Depois, a fé de Nossa Senhora, como terceira virtude a ser imitada, é a virtude pela qual nós cremos firmemente em Deus e em tudo aquilo que Deus revela como verdade. Se nosso Senhor, na Sagrada Escritura, né, ele nos revela exatamente que, no Evangelho de São Marcos, que quem não crê será condenado. Na carta aos Hebreus, o autor diz, sem a fé é impossível que alguém venha a se salvar. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Nós precisamos crer em Deus e naquilo que ele revela. Suarez, que era um teólogo jesuíta do século XVI, dizia que Nossa Senhora excede a todos os homens nessa virtude da fé. E, portanto, com razão, né, os santos padres a chamavam de mãe de todos os crentes, exatamente por causa da fé inabalável que Nossa Senhora manifestava, especialmente na hora da cruz. Ela adora o filho dela feito carne, como nós vimos lá em Belém. Ela adora. Mas é no momento da cruz
que a Virgem Maria precisa, por excelência, dessa virtude da fé. E é a virtude da fé que faz com que ela esteja sustentada aos pés da cruz, né, contemplando, sem vacilar, contemplando o seu filho, que ela sabe que é Deus, sabe que morria por nossa causa. Santo Irineu, que é um padre da igreja, dizia: pela fé da Virgem Maria, ela reparou o dano causado por Eva, pela incredulidade de Eva. E nós podemos imitar as virtudes da Santíssima Virgem, pelo menos também por dois modos particulares. Primeiro de todos eles, né, o autor diz: acreditando firmemente em todas as verdades que a Igreja nos propõe, como reveladas por Deus. É um modo de imitar a fé de Nossa Senhora. Em segundo lugar, conformando a nossa vida com aquilo que nós cremos. Não dá para dizer que acredito numa coisa e vivo outra. O Espírito Santo é quem nos faz ouvir a palavra do Hebreus, que diz que o justo, ele vive pela fé. Portanto, nós vivemos aquilo que cremos. E nós buscaremos imitar Nossa Senhora na virtude da fé, porque ela gerou antes pela fé e só depois teria gerado no ventre. Depois nós podemos imitar também o amor de Nossa Senhora, o amor dela por Jesus. O amor de Nossa Senhora, né, é, em primeiro lugar, por Deus, o Senhor de todas as criaturas. Mas, acima de tudo, né, nós devemos amar Nossa Senhora com um amor filial. Nós podemos imitá-la assim. A Virgem Maria ama Jesus como seu Deus e ama Jesus como seu Filho. Jamais Deus amou uma criatura como amou Nossa Senhora, e nenhuma criatura amou Deus como Nossa Senhora amou. Mesmo que todas as criaturas reunissem o seu amor por Deus, nem uma delas conseguiria amar como Deus nos ama e como Nossa Senhora amou o próprio Deus. Nossa Senhora nos mostra o seu amor por Deus exatamente buscando realizar tudo, em tudo, a santíssima vontade de Deus, observando os mandamentos de Deus, se submetendo à vontade de nosso Senhor, se submetendo à sua divina providência, dizem os santos. Trata-se de uma grandíssima submissão da Virgem, revelando toda a sua humildade. E para imitar essa virtude da submissão de Nossa Senhora, é preciso, antes de tudo, reconhecer que Deus, nosso Senhor, manifesta a sua vontade por meio dos seus mandamentos, pelos mandamentos da Igreja, e nós, para imitar a virtude da Virgem, praticamos exatamente na obediência à Santa Igreja. Essa santa obediência é outra virtude que nós podemos imitar na Virgem, porque, por excelência, Nossa Senhora se submeteu obediente à voz dos seus superiores e, da parte de Deus, recebeu tudo, né, e obedeceu a tudo por amor. Trata-se de uma virtude excelente, tão excelente, que o próprio Jesus, né, escolhe, prefere obedecer do que a própria vida. Porque a vontade dele é fazer a vontade do Pai. Ele se torna obediente, a palavra diz, até a morte de cruz. Está lá em Filipenses 2:8. Santo Afonso de Ligório, quando se refere, né, às palavras de Santa Coleta, ele dizia que era mais meritório renunciar à própria vontade do que abandonar todas as riquezas da terra. E acrescenta ainda que a obediência e a santidade é uma única e mesma coisa. A Santíssima Virgem, ela obedeceu sempre, obedecerá sempre nosso Senhor, não só na infância, mas em toda a sua vida. E ela vai até o fim, obedecendo a nosso Senhor até a morte do seu filho. E lá, então, de novo, recebe como missão a maternidade espiritual e vai obedecer nosso Senhor até o fim dos tempos, sendo a nossa mãe. A imitação dessas virtudes nos fazem, exatamente como os santos dizem, provar o nosso maior amor. Hoje meditamos sobre as virtudes a serem imitadas e amanhã nós começaremos a meditar sobre as várias formas de consagração, vários modos, títulos de consagração pelos quais nós podemos nos dar a Nossa Senhora, manifestar o nosso amor por ela. Peçamos à Mãe de Deus a graça da sua bênção para mais este dia. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação.
pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos, vossos filhos, uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.